Então nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Vamos nesse instante fazer o nosso movimento de vibração e que possamos estarmos preparados para receber as lições do Evangelho e para que possamos também, observando os ensinamentos de Jesus, colocá-los em prática. Vamos aproveitar a mensagem. Filho meu, que estás na terra preocupado, confundido, desorientado, solitário, triste e angustiado. Eu conheço perfeitamente o teu nome e pronuncio abençoando-te porque te amo. Não estás sozinho porque eu habito em ti. E juntos construiremos este reino do qual serás meu herdeiro. Desejo que sempre faças a minha vontade, porque minha vontade é que sejas feliz. Deves saber que contas sempre comigo, porque nunca te abandonarei e que terás o pão para hoje. Não te preocupes, só te peço que sempre compartilhes com teu próximo, com teus irmãos. Deves saber que sempre perdoo todas as suas ofensas, antes inclusive de que as cometa, ainda sabendo que as farás. Só te peço que faças o mesmo com os que te ofendam. Desejo que nunca caias em tentação. Por isso, segure bem forte a minha mão e sempre confie em mim. E eu te libertarei do mal. Recorde e nunca te esqueças que te amo, desde o início dos seus dias, e te amarei até o fim do mesmo. Eu te amarei sempre porque sou teu Pai. Que minha bênção fique contigo e que meu eterno amor de Pai te cubram sempre com amor e paz. Que assim seja. Com essa mensagem nós vamos dar por iniciado a nossa reunião desta noite. Eu queria aproveitar e dar uma informação. Esse companheiro que faz a leitura dessa mensagem aí, para quem não conhece, esse é o Arnaldo Prieto. É aquele que encarnou o papel de André Luiz e realmente fez, parece que a gente está vendo o André Luiz na personalidade dele. Então é um grande ator, diretor de teatro lá em São Paulo. E o filme Nosso Lar, que foi justamente, ele encarou André Luiz. Ele encarnou o André Luiz na sua personagem, né? Está aí nas locadoras, quem quiser, vale a pena assistir, viu? Foi a maior bilheteria que teve no nosso país. E a vida continua, também está nas locadoras aí. Filme verdadeiramente feito pelos companheiros espíritas. Bom, nós vamos estudar hoje o capítulo 17 no seu item 7. 17 no seu item 7. Hoje nós vamos falar sobre o dever. A Adriana vai fazer para nós. Eu pediria a Neiva fazer a leitura para nós. O capítulo é Sede Perfeito. Boa noite. Instrução dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados.
Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O arguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Nós vamos passar a palavra à Adriana, que preparou para nós o comentário. Ela é nossa colaboradora de sempre aqui do Luz e Amor, está sempre prestativa para nos colaborar com a gente. Eu acho que assim é melhor. Acho que um pouquinho mais embaixo. Acho que assim tá bom. Acho que um dedinho mais. É que a criança aqui é muito grande, aí é um problema com o microfone, sabe? Gente, boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos nessa casa, que é um ambiente assim que nos traz tanta paz, né? Tanto auxílio às nossas dores, né? Às nossas buscas infinitas, né? E eu vou abaixar só mais um pouquinho, peraí. Isso. E que nosso entendimento nessa noite possa ser ampliado, para que a gente possa aproveitar bem tudo que a gente vai estar comentando aqui hoje, né? É o que eu desejo a todos. A gente está dando continuidade ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título dele é assim, Sede Perfeitos. Dentro dessas lições que a gente já viu nesse capítulo, eu vou só comentar o que a gente já estudou,
porque isso ajuda a gente a compreender um pouquinho melhor a respeito do dever. Então, o começo desse capítulo, ele falava para a gente das características da perfeição de Deus. E o que a gente deve fazer em relação a isso? Nós devemos procurar, tentarmos um caminho para encontrarmos em nós o que a gente tem um pouco dessa perfeição de Deus. E em relação à perfeição de Deus, qual que é a máxima maior de Jesus que pode resumir tudo isso, né? Ele vem e fala que os princípios básicos disso, a máxima de Jesus. Então, a gente amar o nosso inimigo, a gente fazer o bem para quem nos odeia e a gente orar por aqueles que nos perseguem. Então, isso assim, resumiria um pouquinho do que a gente consegue trazer da perfeição de Deus para a nossa vida. Depois, o próximo estudo foi a respeito do homem de bem. O homem de bem, o que é? Ele é a prática dessas características da divindade de Deus na nossa vida. É a gente conseguir trazer essas frases para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, e é muito difícil. Por exemplo, amar os vossos inimigos. É muito fácil gostar do meu pai, gostar da minha mãe, gostar de um amigo que me agrada, mas gostar de uma pessoa que internamente, por algum motivo, eu o classifico como meu inimigo, é muito difícil. E a gente rezar por uma pessoa que nos persegue é muito difícil. Quando a pessoa te prejudica, te persegue ou te traz algum problema de qualquer ordem na sua vida, dificilmente a gente consegue ter um mínimo de benevolência com ele, um mínimo de intenção positiva para com ele. Então, é muito difícil colocar isso tudo em prática. Depois do homem de bem, a gente tem o bom espírita. Aí eu vejo assim que cada vez mais a dificuldade vai aumentando. Então, a gente tem que pegar a perfeição de Deus, tem que tentar ser um homem de bem, né, colocando em prática o que Jesus nos ensinou e trazer isso para a vida espírita. E quando a gente fala os bons espíritas, a gente precisa conhecer bem o espiritismo, conhecer as suas lições e conseguir o quê? Vivenciar aquilo. Porque às vezes eu posso ter lido o livro dos espíritos por 10 vezes, eu posso saber onde está tudo, posso ter tudo decorado. Mas e a prática daquilo lá? Né? E a vivência disso no real, no meu dia a dia? Então, o bom espírita precisa disso. E como que a gente reconhece um bom espírita? Quando eu falo um bom espírita, pode ser um bom católico, pode ser um bom evangélico, pode ser um bom judeu. Não interessa a religião da pessoa, não interessa a filosofia que ele segue. Então, como que a gente reconhece uma pessoa que realmente vive a sua religião? Quando ele consegue a sua transformação moral. E outra coisa, quando a gente consegue domar as nossas más inclinações, que são muitas. A gente se vigia daqui, vigia dali, a gente sempre escorrega. Então, além de vivenciar, além da transformação moral, a gente precisa domar aquilo que não está legal na gente. E muitas vezes a gente nem percebe, né? A gente acha que está certo, não entende que estamos errados, né? Por isso que é difícil. Depois, a semana passada, a gente teve uma bela palestra a respeito do semeador, né? E essa palestra é muito interessante, porque ela nos traz um questionamento. O que estamos fazendo com essa semente? Só que a gente vai embora e fala assim, semente? Que semente? Eu não sou árvore, eu não sou planta. Como assim semente? Essa semente que está sendo dada a cada um de nós. É o estudo que a gente vem aqui na quinta-feira, é o acompanhamento da evangelização dos nossos filhos, é uma pessoa difícil que convive com a gente, é um filho que nos dá problema, é um casamento que vai bem e serve de exemplo para os outros. Essas são as nossas sementes. E o que nós estamos fazendo com ela? Nós estamos aproveitando essa semente, nós estamos colocando elas numa terra boa para que ela frutifique e possa melhorar não só a minha vida, mas como a de todos que estão ao meu redor? Então, a gente deve se questionar. E as sementes são essas. Muitas vezes a gente generaliza, pensa só em semente e não traz isso para a nossa vida, né? E por que eu estou falando disso tudo? Nós já estudamos, já passou, acabou. Realmente, acabou. Só que, eu falo assim, Kardec, eu vejo ele assim, extremamente didático. Então, para ele chegar num ponto, ele vem e te enche ele enche a gente de argumentos, de entendimento de outras coisas, para a gente alcançar sempre um degrau acima nos nossos conhecimentos. Ele nunca fala assim, isso aqui é isso e pronto, acabou, e você que se vire para entender o que eu falei. Então, ele foi muito assim, eu acho que foi muito sábio, né? Foi muito bem inspirado, porque ele traz para a gente um conhecimento gradual. Ele dá um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e esse conhecimento vai crescendo.
E para a gente chegar no dever, que é a lição de hoje, eu relembrei, fiz só essa lembrança desse capítulo, porque a gente precisa de tudo isso que já foi estudado para conseguir cumprir o dever. E o dever é muito interessante. Quando a gente fala do dever, vou assim, ao pé da letra no dicionário, o que significa a palavra dever? Ter que fazer algo. Ter obrigação por alguma coisa. É uma palavra pesada, não é? Eu falo assim, eu tenho que fazer isso, aquilo pesa no ombro da gente, né? É complicado. Então, e quais umas palavras que a gente acha que podem ser sinônimos dessa palavra dever? A obrigação, que é estar obrigado a alguma coisa, e outra muito interessante, a responsabilidade. A responsabilidade é o dever de arcar com o nosso compromisso de um bom comportamento. Então, são coisas que estão todas interligadas. E o dever para a gente, ele é bastante conflitante. Justamente por esse motivo. O primeiro jeito que a gente vê ele é de uma forma pesada, uma forma carregada. Nossa, eu tenho o dever de fazer alguma coisa, isso me pesa nos ombros, né? E outra coisa interessante, por que existe sempre um conflito? Porque esse dever, ele surge para a gente na nossa consciência. Em algum lugar está escrito lá o que nós devemos fazer? Qual que é o nosso dever moral? Qual que é a nossa obrigação moral? Nós temos outras obrigações. A gente sabe o horário que você tem que chegar no trabalho, você sabe o horário que você tem que voltar para sua casa, você sabe o horário que começa a reunião aqui. São coisas assim bem definidas na nossa vida. Agora, o dever moral, ele surge na consciência, ele está implícito na nossa alma. Quando Deus nos criou, e a gente tem um pouco da inteligência de Deus na gente, isso veio junto com a gente. É uma forma de evolução espiritual. E se a gente for pensar, lá no tempo dos homens das cavernas, como que surgiu? Começaram, os primeiros homens nasceram, começaram a existir. Como que eram resolvidas as coisas? Era pelo dever? Não, era pela força. Então, o mais forte tinha a melhor caça, o mais forte podia escolher sua mulher, o mais forte tinha o melhor lugar na tribo, o mais forte defendia aquela tribo. E o que aconteceu? Com o leve aprimoramento das relações humanas desde aquele tempo, começou a surgir nas pessoas uma necessidade de um melhor entrosamento, uma necessidade de que as relações não fossem só paupadas na força. Eu vou lá e caço, o melhor pedaço da caça é minha. E os outros coitadinhos vão sempre ficar sem aquilo ali? Vão sempre ficar com o pior? Ninguém vai ter o mesmo direito, até que eu morra, até que enquanto eu for o mais forte, pela força, eu vou dominar tudo e todos. Então, não era uma situação justa. E Deus, aos poucos, foi colocando na gente todos os instintos, né, que depois nos levaram ao entendimento das coisas. Então, essa parte do dever, aos poucos ele foi se desenvolvendo. E até hoje ele não é claro para a gente. Às vezes a gente consegue cumpri-lo e muitas vezes não. E por que outra coisa, e qual outro motivo dele ser tão conflitante com a gente? Ele surge na nossa consciência. E a consciência nossa, ela é dividida, dois pontos principais que formam a consciência humana. São dois tópicos interessantíssimos. É o ego, e depois é o ego e o que a gente chama de self, que é o eu mesmo. O ego, ele simboliza o quê? Ele simboliza o ter. Ele simboliza nossos desejos, nossas necessidades físicas, nossos anseios, e tudo que está mais relativo às coisas mais primitivas. E o self é o nosso lado espiritual. É o nosso lado que nos liga, que nos conecta a Deus. É o nosso lado que faz com que a gente tenha um entendimento maior das coisas e com que a gente queira, assim, ser mais do que ter. Só que aí existe um conflito muito forte. A gente fica sempre assim, se questionando, o que eu vou fazer? Eu vou ceder aos meus desejos ou eu vou cumprir as minhas obrigações? O ego puxa para o ter. Eu só quero realizar meus desejos. E o self me cobra, na consciência, o conhecimento de algumas coisas, umas mudanças e a realização de algumas tarefas que cabe a mim fazer.
Então, aqui, nesse ponto, então, o que eu vou fazer? Eu vou ceder a todos os meus desejos ou eu vou fazer alguma coisa para cumprir as minhas obrigações? Aqui entra um ponto muito interessante. É um outro ponto que serve para a gente de equilíbrio em relação aos nossos sentimentos, que é a vontade do querer. O desejo, a gente pode entender ele como mais material, como mais necessidade. A vontade já é uma coisa que eu escolho ou não fazer. Eu escolho ou não querer. E eu costumo dizer que a gente pode colocar esses dois pontos, imaginem uma gangorra, um brinquedo de criança. Então, a gente põe de um lado os desejos e nós colocamos do outro lado as nossas obrigações, o nosso dever. Só que se a gente não tiver um equilíbrio com tudo isso, o que vai acontecer? Uma hora os desejos estão lá em cima e a gente está oprimindo totalmente os nossos deveres. E ao contrário, se eu agir só pelo dever, eu vou oprimir também os meus desejos. É aí que entra a vontade do querer. Essa vontade de querer realizar alguma coisa, de querer modificar uma situação, eu gosto de falar assim, que a gente tem que se imaginar na gangorra, nem numa ponta nem na outra. Mas você no meio dela, como é difícil, porque ninguém disse que ia ser fácil, com a perna aberta, se equilibrando nessa gangorra. Nós vamos oscilar? Com certeza. Uma hora o desejo vai estar um pouquinho mais evidente, outra hora a obrigação, a realização do dever vai estar um pouco mais evidente. Só que é muito necessário, é fundamental ter essa vontade, ter esse querer para equilibrar esses dois pontos na nossa vida. E para a gente entender isso, podemos usar assim exemplos simples. Em relação ao desejo, eu tenho um desejo, eu estou fazendo um regime, só que eu tenho um desejo muito forte de comer um pedaço de bolo, de chocolate, todo recheado, com doce de leite, com tudo que eu tenho direito. Só que eu vou amanhã cedo na nutricionista, é o meu dia de pesar lá na nutricionista, né? Então, o que eu vou fazer? O dever me diz, come uma fruta, mas o meu desejo, realmente, me fala, come um pedaço de bolo. Aí eu vou ter que pesar. Eu vou ter que entrar com essa vontade, esse querer. O que eu quero? Umas graminhas a mais para mais e satisfazer o meu desejo? Ou eu quero chegar amanhã e falar, não, eu consegui mais uma semana diminuir um pouquinho do meu peso? Eu estou usando um exemplo assim que fica fácil da gente entender, né? Outra coisa, por exemplo, eu sou estudante e tenho uma prova amanhã. A prova é importante, eu preciso da nota, só que hoje é o último capítulo da minha novela. Ou então é o dia do jogo do meu time de futebol. O que eu vou fazer? O meu desejo me induz a eu querer ver a novela, eu querer ver o futebol. Só que a minha consciência me cobra porque eu tenho que estudar para aquela prova. Então aí entra de novo a vontade, o querer. O que eu quero? Assistir o jogo e que se dane a prova? Ou de repente olhar só os gols e ver o resultado final do jogo, estudar para a prova e me livrar desse problema? E conseguir obter essa nota que eu preciso, essa situação. E isso vale para tudo. Hoje cedo amanheceu chovendo. Está muito frio, hoje eu não vou trabalhar, não. Minha cama está tão boa, eu vou ficar por aqui. Eu não vou trabalhar. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai ter um bom resultado para a minha vida? Então, é uma coisa muito engraçada. Se a gente age só pelos desejos, uma hora isso vai causar um transtorno para a gente. Uma hora não, a maioria das vezes. Não que os desejos sejam ruins, mas normalmente esses desejos trazem para a gente alguns transtornos. Por exemplo, se eu comer o bolo, naquele momento eu não vou perder o peso que eu queria. Se eu assistir a novela e o futebol e não estudei para a prova, eu não vou conseguir a nota que eu precisava. Se eu não for trabalhar, vai que o meu chefe amanheceu de mau humor e eu chego lá, não vim ontem sem justificativa e falar, então hoje eu também não preciso mais de você. De repente eu me encontro o quê? Desempregada. Então, agir só pelo desejo, ele nos traz transtornos. E o pior de tudo isso é que depois ele gera um sentimento de culpa. Por quê? Porque foram coisas que eu escolhi. Foram coisas que eu decidi fazer. Só que mesmo assim essas coisas me prejudicaram. Então essa culpa vai pesar na minha consciência. Essa culpa vai mexer comigo. E se eu fizer as coisas também só pelo dever? Eu vou lá só como a fruta. Eu vou lá, só estudo para a prova. Eu tenho que trabalhar, eu pego e vou trabalhar e pronto, acabou. Agir só pelo desejo também, é lógico que, assim, a princípio é o mais certo. Só que isso vai me causar uma frustração.
Porque o dever, ele está sempre em antagonismo com as minhas necessidades. Ele está sempre em antagonismo com as outras coisas que eu tenho vontade de fazer. Então, assim, eu tenho que cumprir o meu dever, mas eu não posso ser assim, teimosa, rígida demais, inflexível. Eu tenho que saber o momento de poder dar uma abertura para que não seja só pelo dever. E esse dever não me pese a ponto de eu adoecer, a ponto de eu me tornar uma pessoa depressiva, de eu me tornar uma pessoa amargurada, porque eu estou fazendo aquilo com peso, com uma grande carga nas minhas costas. Então, a vontade do querer precisa existir em tudo, para a gente ter esse equilíbrio. Uma hora nós vamos agir pelo desejo, outra hora nós vamos agir pelo dever. E a questão da gente cumprir o dever, ele é difícil, ninguém falou que é fácil. Só que ele tem uma vantagem. Quando a gente faz uma coisa e outra, ele vem da nossa consciência. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Na maioria das vezes, a gente não tem bem consciência das coisas. Se eu responder uma pessoa com falta de educação, se eu recebi um troco errado no mercado e não falei nada, eu posso até não ter falado nada, mas eu sei que está errado. Assim como se eu acompanho meu filho na escola, se eu dou todo o apoio para ele, se eu sou uma pessoa organizada em casa, eu também sei que eu cumpri o meu dever. Então, quando a gente cumpre o dever, também a gente tem essa sensação de alívio, essa sensação de dever cumprido. Mas nós precisamos aí do equilíbrio da vontade, do querer. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que é muito pertinente aqui ao assunto que nós estamos tratando. Ela fala assim, o dever é uma coisa muito pessoal. E ela depende, ela provém da vontade que nós temos de entrar em ação. Porque ele vem da nossa consciência, cada um tem o seu dever. Então, ele tem que mexer com a gente de uma forma diferente. Então, o dever, por isso que ela fala, ele é muito pessoal. Ele decorre da necessidade da gente entrar em ação. E não alguém ficar cutucando a gente o tempo todo para a gente realizar determinada coisa. É lógico que, infelizmente, tem hora que precisamos disso. Tem hora que precisamos que alguém nos puxe a orelha, tem hora que precisamos que alguém nos cobre alguma coisa que deixamos de fazer. É inevitável, né? Não somos perfeitos e por várias vezes a gente desliza. Mas o ideal é que a gente tivesse sempre essa vontade de querer as coisas. O dever é fazer as coisas que devem ser feitas da melhor maneira possível. E um exemplo simples, né, a respeito de ninguém ter que ficar falando nada para a gente. Ao levantarmos, a gente dormiu a noite inteira, a cama estava ótima, tudo. A gente não pode levantar de manhã e arrumar a nossa cama? Vai cair o braço de alguém? Vai mudar a vida de alguém? Não. Mas aí o filho deixa para a mãe, o marido deixa para a esposa deixa para o marido e fica aquele negócio. E o engraçado é que todo mundo quer a cama arrumada. Não é bom você entrar no quarto, a cama está arrumada, a colcha está bonita, mas a gente, de uma maneira geral, não se dispõe a ir lá e arrumar essa cama. E é uma coisa assim, a cama me serviu, eu dormi a noite inteira, eu não vou precisar dela, não poderia ser uma coisa natural? O meu dever é arrumar a cama, para na hora que eu voltar, encontrar ela organizada de novo. Esse é um exemplo simples, mas as outras coisas da nossa vida acontecem assim também. E o engraçado é que é assim, os filhos saem, os maridos saem, e a cama fica para a esposa arrumar. O dia que chega e está sempre arrumado, ninguém fala nada. Mas se um dia, por um acaso, a gente deixa de arrumar, o que aconteceu hoje que essa cama não foi arrumada? Só que eu falo, a gente vai aprendendo. Eu falo assim, não, meu amor, é que eu deixei para você arrumar para mim agora de tarde. Então, a gente tem que começar a ter jogo de cintura para resolver as coisas, né? E não sofrer por essas coisas. Mas é um exemplo de como cumprir o dever é uma coisa legal. Você sai de casa, a cama está arrumada, você nem percebeu. Com o tempo passa e você não percebeu que isso aconteceu, né? E a gente tem muito, então, que compensar, né? Que equilibrar os desejos e os deveres. Aqui, aí tem outro ponto interessante, né? A gente pode, então, já que os desejos me atrapalham, a gente pode sufocar eles, eliminar eles da nossa vida? Claro que não. Nós somos movidos pelo desejo. Desejo de aprender, desejo de melhorar, desejo de progredir. Não quer dizer que o desejo seja uma coisa inadequada, seja uma coisa que não nos faça bem. A gente precisa só ter o equilíbrio de tudo isso. E o desejo, ele é muito interessante. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Os homens, né? Vou comprar um carro. Vai lá e compra o carro. Mas agora eu quero som. Mas agora eu quero a roda do carro. Então, os desejos, eles nunca cessam. Você fala assim, vou fazer isso que eu não vou querer mais nada. Mentira, vai querer sim.
Não tem jeito. A gente resolve, comprei uma calça, eu quero uma calça. Não adianta, amanhã você vai falar, mas agora eu preciso da blusa para usar com aquela calça. E é uma coisa constante, eles sempre vão existir em todas as áreas da nossa vida, e é isso que move a gente para frente, né? Então, se eu tenho um carro, não tem problema nenhum eu querer trocar. Se eu tenho uma casa, não tem problema nenhum eu querer reformar. E assim vai, é assim que a gente progride também. Mas o engraçado é que os desejos, por mais que a gente não perceba, eles são egoístas. Mesmo que o desejo seja positivo. Por exemplo, eu falo assim, vou fazer uma oração, né? Vou fazer uma oração, vou pedir pelos meus amigos. Meu Deus, por favor, ajude as famílias, traga paz para nosso ambiente, que os governantes consigam tratar as pessoas com mais igualdade, que todos os que precisam sejam socorridos, né? E a gente fala assim, que o conhecimento chegue a todas as pessoas, que todos possam estudar, que a medicina melhore e alcance todos os avanços para curar todas as dores físicas do homem. Só que eu estou pedindo isso para quem? Eu estou pedindo para Deus. Então, assim, ao mesmo tempo, eu estou desejando, sim, uma coisa boa para todo mundo, só que e o que eu estou fazendo para mudar a vida dessa pessoa que está precisando? E a minha parte nisso tudo? Então, assim, é lógico que é válido a gente fazer uma oração, fazer uma prece, mandar boas energias para todas as pessoas. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Porque é muito fácil pedir as coisas para Deus, deixar na mão dele e falar assim, aquele ali não melhorou porque Deus não quis. Não é fácil a gente fazer isso? Eu desejei o bem, mas se ele não melhorou foi porque Deus não quis. Então, a gente, né, lembrar sempre que os desejos são egoístas. Eles querem ser satisfeitos. Então, a gente prestar bastante atenção nisso. E nesse impasse, dever e desejo, o que é melhor, o que é pior, como que a gente faz, então, para que esse dever não pese tanto nas nossas costas? Uma coisa muito interessante que eu tenho vivido há algum tempo, e li recentemente também, é que, assim, ao invés da gente ver o dever como um peso, como um fardo, porque a gente fala, se eu falar assim, você tem que trabalhar, isso pesa. Se eu falar assim, você tem que ajudar aquela pessoa, isso pesa. Eu tenho que lavar roupa, isso pesa. Mas se eu ver o dever como uma escolha, a gente muda o jeito de ver as obrigações que a gente tem em relação a todas as coisas. Fala, mas como assim ver o dever como escolha? Eu não tenho que fazer? Você vai ter que fazer de qualquer jeito. Só que o jeito de você enxergar esse compromisso que você assumiu, ele muda. Por exemplo, a gente vai estar falando aqui de encarar o dever como uma escolha. Então, eu vou sempre falar assim, eu tenho o dever de realizar tal coisa, por quê? Porque essa coisa me traz bem-estar, porque essa coisa me dá mudanças positivas, porque essa coisa faz com que eu esteja mais tranquila com a minha consciência. Isso no dia a dia. Fala assim, nossa, eu tenho que trabalhar, pesa. Mas se eu falar assim, eu tenho que trabalhar, por quê? Porque isso vai me trazer um desenvolvimento financeiro, isso vai trazer a segurança para minha casa, eu vou me relacionar com outras pessoas e vou ser útil na área em que eu trabalho. Então, a gente deve ver esse dever nesse sentido. Eu tenho que ir na casa espírita. Mas se ficar só até aí, vai me pesar. Mas se eu falar assim, eu tenho que ir à casa espírita, porque lá eu encontro meu equilíbrio espiritual, porque lá cada vez mais eu escuto uma lição que me transforma intimamente. Porque lá eu conheço pessoas que pensam como eu penso e aquilo me dá uma energia boa, me dá força para eu continuar na minha caminhada, no meu progresso. Então, se a gente passar a ver os nossos deveres como uma escolha, a nossa alma vai ficar mais tranquila. A gente vai resolver tudo isso com mais passividade, com mais aceitação. E isso transforma o jeito da gente resolver as coisas, né? E ele é difícil de ser cumprido? O dever gente. É muito, porque ele está sempre em oposição a tudo que a gente quer, né? Então, isso pesa para a gente. E o Evangelho segundo o Espiritismo, além de tudo, ele fala assim, que o dever, ele é uma obrigação moral. Primeiro com a gente, depois para com os outros. Está escrito lá no livro, né? Então, quer dizer, o que é a obrigação moral? É uma coisa que eu devo fazer, e devo fazer bem feita, primeiro para mim, e estendendo isso para os outros. E o outro ponto mais difícil que eu acho do dever
é quando ele fala assim, né? Onde começa e onde termina o dever. O dever começa, né? Aonde que o dever começa? Ele começa aonde eu vou ameaçar a felicidade e a tranquilidade do outro. Então, e onde ele termina? Onde eu não gostaria que o outro invadisse também a minha vida. É complicado de entender. Na nossa sociedade, a gente tem assim, nós temos uma ética. O que é a ética? É um conjunto de normas que rege a vida das pessoas. Né? Cada país tem o seu, cada cidade tem a sua, cada povo tem a sua crença, o seu modo de viver, o seu modo de existir. Né? Então, e a moral? A moral é a prática dessa ética. É a prática desse conjunto de coisas que movimentam a nossa vida. Né? E para a gente exemplificar em relação à moral, por exemplo, a moral é o seguinte, a gente tem um caso que era de um vereador. Não tem nada contra o vereador, viu, gente? É só porque aconteceu com ele e eu vou expor a situação. Um vereador encontrou um malote de dinheiro, tinha 50 mil reais lá dentro. Só que nesse malote estava identificado o dono do dinheiro. Aí o vereador pegou o malote e devolveu a quem de direito. Deu o dinheiro para a empresa que era dona desse valor. Até aí tudo bem, ele fez a coisa certa? Ele cumpriu o dever dele? Ele agiu com a moral? Sim. Ele agiu com ética. Ele cumpriu o nosso conjunto de normas. Porque a gente não parte desse princípio, o dinheiro é do outro, eu sei de quem é, eu vou lá e devolvo. Até aí tudo bem. Só que ele foi entrevistado. E o repórter perguntou assim para ele, em algum momento, você pensou em não devolver o dinheiro? Ele respondeu o seguinte, olha, por 50 mil reais, eu achei que não valeria a pena queimar a minha carreira na política. Se fosse mais, talvez eu tivesse ficado com o dinheiro. Cadê a moral desse cara? Ele teve ética. Que é o conjunto das leis que regem. Mas e a moral? E o motivo que levou ele a devolver o dinheiro? Foi o motivo certo? Tudo bem que ele devolveu. Resumindo, ele ainda fez o certo. Que antes fazer o certo pelo motivo errado do que não fazer o certo de jeito nenhum, né? Só que o motivo que motivou ele, que levou ele a devolver o dinheiro, não foi o correto. E ele e ele foi homenageado por ter feito esse ato de honestidade e tudo mais, e depois dá uma entrevista dessa. Né? Então, a gente, assim, as coisas nos pegam pelas pernas. E aí a gente vê o tanto que a gente falha em muitos pontos diferentes. Né? Então, em relação a tudo isso, que a gente seja sincero também no cumprimento do nosso dever. Né? E São Paulo, o apóstolo, ele falava assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que ele quis dizer com essa frase? Por exemplo, eu estou dirigindo o carro, eu posso passar no sinal vermelho? Posso. Só que eu estou assumindo o risco de me envolver num acidente. Eu posso ir numa loja, fazer uma prestação lá, comprar um monte de coisa e não pagar a loja? Posso. Só que me convém, eu vou causar prejuízo à loja, meu nome vai para esse PC e daí vem um monte de outros problemas. Então, nós podemos fazer tudo, ou por desejo ou por dever. Só que tudo será cobrado para a gente também, né? E aí tem assim, para a gente estar vendo esse final, então, o que a gente tem aqui para comentar de tudo isso? A consciência traz alguns questionamentos para a gente, que é assim, as coisas que eu quero, as coisas que eu devo e as coisas que eu posso. A gente tem sempre que pensar nesses 3 itens. E o mais engraçado é assim, que tem muita coisa que eu quero, mas não posso. Né? Tem coisa que eu devo, mas também não posso. E tem muita coisa que eu posso, mas eu não quero. A gente está sempre em contradição com o nosso dia a dia, né? E com tudo isso, quando que a gente vai achar a nossa paz de espírito? Quando é que nós vamos estar mais tranquilos com tudo isso? É quando o que eu quero, é o que eu posso e é o que eu devo. Um exemplo simples. Eu quero colocar minhas filhas na evangelização. Querer, ok. Eu posso? Posso. Eu posso pôr minhas filhas na evangelização. E eu devo? Devo. Quem sabe ela aprende tudo isso que a gente está estudando agora, desde pequena, e já cresce assim uma pessoa mais preparada, né? Então, quando a gente consegue esses 3 pontos em positivo, aí a gente caminha um pouco mais feliz, né?
E a gente tem vários assim, exemplos de coisas que a gente faz que não deveria e coisas que não deveríamos e fazemos, né? E aqui tudo, para a gente comentar uma outra coisa, isso vale para todas as coisas, gente. Uma coisa simples, por exemplo, a gente leva isso para o muito difícil, para o muito distante, porque eu quero ser perfeito, que eu quero ser igual a Deus. Não é isso, é nas mínimas coisas, nas relações. Um exemplo prático disso. Por exemplo, você tem um vizinho, num domingo ele resolve fazer um churrasco. Até aí tudo bem. O churrasco vai das 10 da manhã até umas 5 da tarde. Tudo bem. Só que ele e os convidados dele gostam de um som muito alto, mas muito alto. E para agradar os convidados dele, esse som passa muito alto das 10 da manhã às 5 da tarde. Na cabeça dele, ele cumpriu o dever dele? Ele cumpriu, porque ele convidou as pessoas. E eles gostam de som alto, ele deu o churrasco e deu o som alto. Ele, nesse ponto, ele achou que ele cumpriu o dever dele. Só que o dever de bom vizinho. E a máxima que diz que o nosso dever, o dever começa onde a gente não pode ameaçar a felicidade e a tranquilidade do outro. E os vizinhos, por exemplo, só para falar de dois, o de baixo tem um neném de 20 dias em casa. E o de cima trabalha a semana inteira, todos estudam, e domingo é o único dia para, de repente, ver uma televisão, para almoçar junto, até para estudar para uma prova e tudo mais. Ele cumpriu o papel de bom vizinho? Então, eu acho que não. E aí, outra coisa, né? Então quer dizer que ele tem que fazer um churrasco igual um velório? Não, gente, lógico que não. Nós somos também capazes de tolerar uma música num som adequado, não é verdade? Não tem ver? Está ali um som baixinho que não está te incomodando, não tem problema nenhum. Então, ele poderia, sim, ter feito o churrasco, ter agradado os convidados dele e também respeitado os vizinhos ali do lado. Né? Então, essa é uma questão, assim, e a gente trazendo isso para o nosso dia a dia, né? E para a gente terminar, uma breve historinha aqui que fala desse ponto também. Na China, isso até é uma história infantil, estava no livro das minhas meninas, mas eu achei super legal. Na China havia um menino que chamava Ping. E ele adorava muito cultivar plantas, flores, tudo que era assim, relacionado à natureza. E tinha um imperador que também gostava muito da natureza, dos animais, e gostava principalmente das plantas. Só que ele estava ficando velho e não tinha um sucessor na sua família. Ele não tinha filhos e tudo mais, ele não tinha esse sucessor. Então, ele se viu numa encruzilhada. Eu preciso arrumar um substituto para mim, porque em breve eu vou morrer e quem que vai ficar no meu lugar? Como ele gostava muito das plantas, ele resolveu usar as plantas para ajudá-lo nisso. Então, ele reuniu todas as crianças lá do reino, chamou todas, entregou uma semente para cada criança. E falou assim, daqui 1 ano vocês voltem com seus vasos plantados e eu quero que vocês façam o melhor que vocês puderem com essa semente. Cada criança foi para sua casa com a sua semente, eufóricas, né? Nossa, se a gente conseguir, vamos ser o imperador, aquele vucu-vucu, né? Aí o Ping, que gostava muito das plantas e como ótimo cultivador que ele era, ele pegou a plantinha dele, colocou num vaso, pôs terra boa, aguou aquilo ali e cuidou com todo carinho. Passou uma semana, 15 dias, nada da plantinha brotar. Ele falou, acho que ela não gostou desse vaso, vou pôr em outro. Trocou o vaso, fez tudo de novo, conversou com a sementinha e nada dela brotar. E ele ficou muito triste com isso. Ele falou, não é possível, tudo que eu planto floresce. Por que a semente não floresceu? E passou-se o tempo. Aí passou o tempo, completou a data marcada lá de 1 ano para o encontro com o imperador. Quando ele chegou lá, todas as crianças com os vasos lindos, com flores lindas, aí ele ficou mais triste ainda, porque o dele era um pote vazio, o dele não tinha nada. Aí o imperador olhou, andou no meio de todas as crianças, chegou no Ping e perguntou para ele, o que houve, o que aconteceu? Aí o Ping respondeu, eu fiz o meu melhor, eu cumpri com o meu dever, eu cultivei a planta, eu aguei ela, eu pus terra boa, eu troquei ela de vaso, mas infelizmente o meu melhor foi isso, um pote vazio. Aí o imperador virou para todo mundo e falou assim, eis aqui o novo imperador. Todo mundo reclamou, falou assim, mas como assim? A minha flor está linda, a dele está horrorosa, a dele nem tem flor, o que está acontecendo? Aí o imperador falou assim para ele, falou assim, eu vou explicar uma coisa para todo mundo.
Há 1 ano atrás, eu entreguei para cada uma das crianças que aqui estiveram uma semente queimada, que jamais iria florescer. E vocês todos, e o único que veio realmente com um pote vazio foi esse menino. Foi o único que cumpriu o seu dever com honestidade. Então, tem muito a ver com essa questão do dever e de tudo que a gente está falando. A gente deve cumprir o dever, olhar ele como uma escolha, né? E fazer isso honestamente, não por um benefício, não por troca de algumas coisas, né? Isso vai pesar muito na nossa consciência. Porque ninguém vai nos cobrar em relação a isso. Quem vai cobrar isso de cada um de nós é a nossa própria consciência. Então, que a gente possa levar essa mensagem de hoje, que todos continuem em paz. Obrigada pela atenção de todos, por hoje é só. Nós agradecemos muito a Adriana pelo seu excelente estudo, né? E vamos contar com ela mais vezes. Eu gostaria que os companheiros se dirigissem rapidamente à Câmara de Passe para nós darmos sequência à nossa reunião. E nós aqui permanecendo no salão também com a mensagem musical do Antônio Carlos, para que possamos encaminhar as nossas vibrações tranquilas e harmoniosas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. O que é, não é fio mais linda, não é
fita, mas faz laço, a morte e a vida não desata. Une pessoas, mocinhos, bandidos, amigos e tribos, o feto, a mãe, Jesus, a Maria e José. Família, eis o que é, unindo a todos a fé. Vem apertar o laço, construir um nós, na eterna viagem de laços e nós. Família é rede, então pega, amigo, no abraço e aperte o laço na mão. O que é, marionete, entende? Se o fio não prende o seu coração, caçamba sem fio no poço, pode ser sinal de desgosto ou então de libertação. Laço bom é aquele que prende sem nó, se dobra, se encontra, formando um nó. O fio da meada é lição, desembarace a visão e aperte o novo limão. Vem apertar o laço, construir um nós, na eterna viagem de laços e nós. Família é rede, então pega, amigo, no abraço e aperte o laço na mão. Tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Presa a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim.
fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir caçador de mim. Só o amor pode trazer a paz quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o coração com a essência do perdão, deixando a alma leve. Se o matiz de um sonho desbotar com toque de amor, a cor renascerá. E se sofrer uma desilusão na brisa do perdão, o amor te encontrará. Se não mais encontras paz e alegrias, se são rivais da vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verá que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer.
Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Meu anjo vai me proteger enquanto eu andar distraído. Meu anjo vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Devia ter aceitado a vida como ela é. Cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Meu anjo vai me proteger enquanto eu andar distraído. Meu anjo vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Uma palavra tão linda, jamais esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Apresse. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais.
na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E assim, caros irmãos, encerrando a nossa reunião, só nos resta agradecer a todos os nossos companheiros colaboradores, tanto encarnados quanto os desencarnados. Que nós possamos sair fortificados sempre na prática do bem. Que as lições aqui, comentadas e estudadas, e essa mensagem musical possa permanecer em nosso íntimo, no nosso coração. Que possamos chegar em paz em casa. Que a paz de Jesus continue com todos. Encerramos a nossa reunião. Retiremos em paz.